É preciso despertar uma geração bíblica, que lê, conhece, ama e vive a palavra de Deus. Olá, você que está nos acompanhando, no nosso podcast Geração Bíblica, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso quarto episódio, desse podcast, que a gente está, então, começando, mas também dando continuidade a outro trabalho que a gente estava fazendo com o podcast. Então, se você ainda não conhece, pode acompanhar lá no Spotify, o nosso outro podcast, Ouvindo a Bíblia, que você vai encontrar. E agora a gente está meditando a vida do nosso fundador, nesse mês que a gente celebra o centenário de nascimento dele. Então a gente está nessa programação toda especial, falando sobre a vida dele, que tanto significa e representa para nós. E hoje está aqui conosco duas convidadas que são para nós referências da experiência com o padre, que conviveram bastante com ele, que tiveram essa presença muito forte, principalmente nos últimos dias da vida dele, no cuidado com ele. Então hoje a gente vai escutar um pouquinho do que elas têm para falar. Está aqui conosco a irmã Rita Paixão. Olá, irmã Rita, bem-vinda. Olá, irmã Silvana, olá, você que está conosco nessa jornada de ouvindo a Bíblia, escutando a palavra. E também a irmã Juliana está aqui conosco. Bem-vinda, irmã Juliana. Olá, Silvana, um prazer, a gente estar nessa comemoração do centenário do Padre Caetano. E hoje a gente poder falar sobre ele, contar nossas experiências com o nosso fundador. Então, é uma alegria estar aqui para a gente partilhar hoje a vida deste homem que ajudou tanto na evangelização e a levar a palavra de Deus para a igreja. É uma alegria para nós também, ter a presença de vocês duas aqui. E eu gostaria, assim, de começar, sabendo da irmã Rita, porque a irmã Rita conheceu o padre a partir da paróquia, Ela faz parte da paróquia Cristo Redentor, onde o padre Caetano era o pároco, Então eu queria saber como que foi essa experiência da irmã Rita, ter o padre Caetano como pároco da sua paróquia, como que foi essa experiência antes da Nova Jerusalém, Bom, antes da Nova Jerusalém, ele já era, como nós já sabemos, ele já assumiu a paróquia desde novembro de 1968. Ele opta por morar ali naquele bairro pobre, sofrido, marginalizado, e vendo a experiência do povo sofrido, a dor, vendo a fome, a marginalização, o desemprego e também a desigualdade social. Ele abraça essa causa, ele assume essa causa de se fazer um com o povo. Primeiramente ele chega e ele se instala e sente a necessidade, ele vai sentir a realidade do povo. E ao sentir a realidade do povo, ele começa esse trabalho, um trabalho comunitário, um trabalho de evangelização, de administração na realidade do povo. E é daí que ele cria essa experiência de viver em comunidade. Primeiramente, ele não pensa em criar uma paróquia. Primeiramente, ele pensa em criar uma comunidade, em formar uma comunidade unida, reunida, em torno da palavra, em torno do Cristo ressuscitado. Essa experiência que nunca tinha existido. Diga, minha filha. A senhora lembra a primeira vez que a senhora viu o padre? Eu lembro, sim. A primeira vez foi nas missas, celebrações eucarísticas, que ele na verdade, a gente não entendia, eu não entendia muita coisa do que ele falava, Ele estava começando não entendia porque ele falava muito difícil ou era por causa da língua?
a questão da língua, da linguagem, né? A língua dele, o idioma dele ainda meio enrolado, meio embolado, aí a gente não entendia muito. Aí o que eu fazia? Eu pegava, levava um caderninho e começava a escrever tudo aquilo que ele falava, que eu achava Para tão não perder nada, importante, né? né? E não só eu, mas outras pessoas também. Era muito legal, né? Porque a gente não entendia, mas a gente sabia que ele tinha proclamado a palavra e nesta palavra ele estava falando algo novo, algo diferente para nós, né? E esse diferente é que me chamava a atenção quando ele falava, coisa que eu nunca tinha escutado de nenhum padre. Então foi uma experiência diferente, né? O encontro com o Padre Caetano. Uhum. Foi uma experiência que eu nunca tinha tido, né? Assim, de uma pessoa europeia, né? Mas uma pessoa muito simples, né? Uma pessoa muito próxima. Ele se aproximava da gente, né? Ele colocava a mão na cabeça da gente, dava um abraço, que ele, né? Quase 2 metros de altura, chegava, se aproximava, dava abraço, né? E ficava, né, ali conversando muitas vezes com a gente, confessando. E aí ele transmitia uma coisa boa, né? Paz, transmitia essa alegria de ver de viver uma diferença que eu nunca tinha ouvido, porque eu participava antes da paróquia Nossa Senhora das Graças, que era a paróquia como um todo, né, um grande Pirambu, mas eu não senti isso dos padres franciscanos que na época antes estavam iniciando. Mas o padre, sim, a paz, a alegria, a proximidade. É interessante, né? Isso me Porque fez me aproximar. a senhora falando aí que ele era muito próximo, né? Ele gostava de estar no meio do povo, e a imagem que a gente tem de um europeu, né, é alguém mais fechado, mais reservado, né? Então isso mostra também que ele realmente abraçou o Brasil como sua terra, né? O jeito do povo brasileiro, ele então abraçou para si, né? É verdade, irmã Silvana. A gente percebia que ele se esforçava, né, em querer entender a linguagem, a fala, né, o que o povo estava necessitando, o que o povo estava querendo falar, né, e foi uma coisa assim que ninguém nunca tinha visto ali no contexto que nós vivíamos, né? De pessoas que eu nunca tinha conhecido um europeu, nunca tinha tido contato com um europeu. E o contato que tivemos dele foi esse, uma pessoa próxima, né? Uma pessoa se esforçando para entender, né, a mensagem, a linguagem, para se fazer um com o povo. A gente percebia isso, o esforço dele, se fazer um com a gente, né? E isso nos dava muita alegria e liberdade, irmã Silvana, para nos Irmã aproximarmos. Juliana, você lembra a primeira vez que viu o Padre Caetano? Lembro como hoje, como diz o povo, né? É uma lembrança muito viva na minha memória. Eu vim conhecer. Eu sou do Piauí, e aí eu ouvi falar do Padre Caetano através da minha mãe, que veio para uma celebração aqui no Cristo Redentor. E aí eu estava em busca, eu já era vocacionada de outra congregação, e estava nessa dúvida, né? Que congregação ia fazer minha experiência vocacional? E a minha mãe falou, né, da Nova Jerusalém, e aí eu me informei como era a Nova Jerusalém, e aí eu vim conhecer o Padre Caetano no final de semana, aqui em Fortaleza, né? E aí eu lembro que quem me acolheu foi a irmã Maria dos Anjos, que é a nossa cofundadora, e ela disse, vou levar você até lá. Então o Padre Caetano, ele morava num quartinho, assim, tinha uma escadinha, muito vivo isso na minha memória. Eu subia aquela escadinha e tinha uma espécie de pássaro, de um canto de pássaro, que eu não abria a porta. E aí ela bateu na porta e disse, padre, tem uma pessoa aqui querendo lhe conhecer. Aí ele sempre respondia, sim, filhinha, abro já. E aí ele abriu a porta e eu vi aquele homem enorme, parecia assim um gigante, né? E ela falou que eu tinha ido conhecer a Nova Jerusalém. E aí ele, muito prazer, ele realmente tinha
português, eu tinha dificuldade, né, de falar português, era bem engraçado, mas a gente entendia. E aí eu lembro dessa frase que ele falou para mim: pois venha para cá, venha nos conhecer e venha se enraizar na Nova Jerusalém. Assim, eu nunca esqueci essa frase do Padre Caetano e aquele sentimento, né, do conhecer e aquelas palavras. Parecia que o meu coração pegava fogo. Foi um momento inesquecível na minha vida, porque aquele homem, quando eu conheci o Padre Caetano, parece que eu estava tendo uma experiência mesmo com Jesus Cristo, algo muito diferente, que às vezes com palavras não sei responder, sabe, irmã Simone? Mas foi uma experiência em tanto. Sim. Então, foi tão forte que eu fiquei aqui na Nova Jerusalém, voltei, aí fiquei sendo acompanhada. Criou raízes, como ele falou. É verdade. Mas esse encontro foi inesquecível. E eu sempre gosto de partilhar. Né? Mas é interessante, né? Porque de Deus, como isso marca, o nosso carisma, né? Que é o carisma do fundador, sim, é ser essa presença do ressuscitado, né? A nossa espiritualidade é a espiritualidade do ressuscitado, né? E você fez a experiência com ele ali, como você falou, né? Como se você estivesse tendo um encontro com Jesus, né? Então, ele soube transmitir, né, essa presença do ressuscitado nesse primeiro encontro que vocês tiveram, né? verdade. E assim, falando um pouquinho, né, da história mesmo, né, que ele foi construindo, a irmã Rita falou que ele, quando estava como pároco da paróquia Cristo Redentor, mais do que organizar uma paróquia, ele queria organizar uma comunidade que vivesse ao redor da palavra, né, que tivesse a palavra de Deus como fundamento, né. Mas, assim, eu queria que vocês contassem um pouquinho, para quem não conhece, né, a Nova Jerusalém, como que foi esse nascimento da Nova Jerusalém, né, o início, quais foram as motivações que o Padre Caetano teve para fundar essa nova comunidade religiosa. Aí vocês decidem que responde primeiro. Vai, Rita. Eu respeito os mais velhos. Bom, o que a gente viveu, né, sobre a Nova Jerusalém, as motivações do nascimento da Nova Jerusalém, que se sabe aqui, após o Vaticano II, né, ele vai sentir essa necessidade, esse desejo de ter um novo de Deus, que ele dizia que ele não sabia o que era, essa novidade de Deus na vida hoje, né, para responder às necessidades, dos anseios, né, do nosso tempo, do tempo atual, né? Ele não sabia o que Deus estava querendo, né? E então ele tinha os grupos de oração das senhoras, né, dos jovens, e na comunidade, né, no Cristo Redentor. Então, esses grupos, eles rezavam e ele estava presente. O interessante é que ele se fazia presente nesses grupos. E, né, um desses grupos, uma senhora sente, né, tem uma inspiração, né, uma visão, podemos até dizer assim, do Apocalipse 21, que tem aquela passagem que diz: eu farei de vós, né, uma nova Jerusalém, né? E o padre entendeu, dentro dessa inspiração, que essa senhora era semi-analfabeta, não sabia ler direito, tem essa inspiração e ele entende, ele compreende que é a ação, o Espírito Santo estava revelando, estava falando de algo que ele tanto estava perguntando a Deus. Ele perguntava a Deus, estava esperando uma resposta. E ele entendeu que essa visão que essa senhora teve do livro do Apocalipse 21 era a resposta de Deus para o mundo de hoje. Era iniciar uma comunidade, um instituto religioso em torno da palavra, né? Em torno da vivência do Cristo ressuscitado, que teria condição de passar esse novo de Deus, né, para a realidade, né, nós estávamos vivendo ainda os resquícios, como ele falava, de uma Primeira e uma Segunda Guerra Mundial, né, o mundo estava totalmente destruído, como ele dizia, né, então precisava nascer um novo para reconstruir, né.
para renovar, né? E somente a palavra, somente através do Cristo ressuscitado é possível, como ele dizia, fazer o novo de Deus acontecer na história. Daí surge a Nova Jerusalém. Um grupinho de jovens, rapazes, pede para fazer uma experiência de um mês de retiro, ele aceita, ele acolhe, na simplicidade, na tranquilidade, né? E a partir desse grupinho de jovens, né? No ano de 81, em janeiro, né? Aí começa a dar início com esses jovens. Somente em março é que as meninas, as mulheres, também as catequistas, né? E com a irmã Maria dos Anjos, nossa cofundadora, pede também para fazer uma experiência. E o padre, né, com muita resistência, né, a irmã Maria dos Anjos consegue convencê-lo para as meninas também fazerem essa experiência, né? E ele dizia, não, não vai dar certo, homem com mulher, não vai dar certo. E a irmã Maria dos Anjos dizendo que apostava nessa experiência das meninas, que as meninas queriam, vamos tentar. Então ele aceita, né? As mulheres, um grupinho de meninas fazer a experiência. E a partir daí, é interessante, irmã, estamos nós hoje aqui, depois, né, meninas? Depois dando continuidade. Depois ele ressignifica essa presença, né? Porque a princípio ele pensou, né? Inclusive ele escreve isso em uma das RBBs, né? Que ele fala, isso não vai dar certo no país tropical, né? Tem na mesma comunidade homens e mulheres, e ele fala sobre isso em uma das RBBs. E depois ele escreve que ele entendeu o significado da presença feminina, que é essencial para viver esse carisma da Nova Jerusalém, né? Que se não for homens e mulheres fazendo a leitura da palavra, né, esse carisma fica incompleto. Então ele fala dessa essencialidade da presença feminina dentro da Nova Jerusalém, né? Você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, Juliana? Eu gostaria, sim, porque o Padre Caetano, ele, como você diz, né, ele começa a entender que o olhar feminino, a palavra é essa, o olhar feminino é diferente, né, diante da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. E aí ele vai e diz, menino, isso daqui dá certo, né? E esse sempre será o objetivo do nosso carisma, Nova Jerusalém, né? E levar a palavra de Deus para as pessoas, né? Então ele diz, vamos contemplar a palavra, vamos levar a palavra para a pastoral, vamos levar a Sagrada Escritura para a vida acadêmica, vamos levar a Sagrada Escritura para todo lugar, lá da beira da praia, porque aqui a gente nasce de um lugar, né, de uma comunidade, à beira da praia, de pessoas de uma situação que não é muito favorável, né? Uma grande favela do Pirambu. E aí a gente nasce desse lugar, aí vem essas pessoas com desejo de querer estudar a Sagrada Escritura, e claro, quando ele pensa isso na mulher, né? De uma maneira participativa e coletiva, a Nova Jerusalém iniciou assim, com homens e mulheres, com essa participação, o olhar masculino, o olhar feminino, diante da palavra de Deus, né? E aí ele, com certeza, ficou preocupado. Como vai ser isso, né? Como é que nós vamos começar? Então, nós chegamos aqui, a Rita primeiro, que eu logo em seguida, no ano seguinte, né? Em 99, e a gente tinha essa experiência mesmo, essa troca, né? Às segundas-feiras, Silvana, a gente sentava com o Padre Caetano, e a gente discutia, né, sobre a palavra de Deus, e ele escrevia as revistas bíblicas, e ele trazia essa reflexão. E a partir das nossas vivências também, né? Tinha umas conversas de sábado com o Padre Caetano que era interessantíssimo, né? E aí era uma vez por mês, né, Manita? E aí a gente ficava esperando a nossa hora de conversar. E essas conversas eram bem interessantes porque ele queria saber como é que a gente estava vivendo, né, a nossa vocação, a pastoral, o olhar, como é que nós estávamos levando a palavra de Deus, né? Eu achava interessante que ele ficava atento, escutando, né? E essa valorização da mulher, né? Eu não esqueci o Padre Caetano, também foi o único que falou isso para mim, né? Que ele falava, irmã Juliana, chamava irmão, né? Porque ele não conseguia falar o ar. Irmão Juliana, a igreja precisa mudar, né?
E a igreja tem que deixar de ser machista e clerical. Ele foi o único homem que falou isso para mim. Né? Nunca mais nenhum falou. Né? Um homem clérigo isso, falando isso, né? e um padre fundador falando isso. E isso me dava realmente, eu preciso ser mulher na igreja, ter esse novo olhar. Né? E o padre Caetano era muito isso, né? De olhar para nós e ver essa não, eu achava bonito ele falar, não é essa igualdade, a mulher querendo ser o homem. Ele falava muito isso, né, Rita? Mas é cada um com o seu olhar específico, como eu interpreto, como eu entendo, né? Como eu chego. E ele achava muito bonito isso das mulheres, desse ser que nós somos de um olhar materno. Ele achava isso muito bonito. Né? Isso eu acho bonito. Vocês têm muito a nos ensinar. Né? E ele falava isso para nós mulheres. Né? Então, é importante ressaltar isso. Né? E ele dizia uma coisa... E uma coisa que eu lembro, viu, irmã Juliana e irmã Silvana, ele dizia assim, que a gente ia falar com ele, dizia, você não tenha medo, você tem coragem, filhinha, de dar a vida incondicional, total a Jesus? Não tenha medo, né? E aí, aquele que tem coragem de dar a vida a Jesus é mais poderoso, mais forte do que até uma bomba atômica. Ele dizia muito isso, né? Quer dizer, ele nos encorajava de todas as formas, né? A gente chegava com medo, tímida, né? Mas eu me sentia muito fortalecida quando ele dirigia a palavra para a gente, né? Encorajando, fortalecendo, né? E nos tornando pessoas como somos, no nosso lugar, mulheres que somos capazes de dar continuidade, né, à experiência do Cristo ressuscitado, né? E isso assim, que eu me sentia ele forte. reconhecia, né, esse lugar da mulher, não só dentro da Nova Jerusalém, né, porque ele tinha muitas amigas mulheres, né, que ele acompanhava. Né? A gente pode até fazer um podcast aqui falando, né, sobre as mulheres, né, que acompanharam a caminhada do padre Caetano. Né? Mas aí eu queria saber de vocês também, a gente já começou a falar, né, ele veio para o Brasil, para o Pirambu, né, aquela região pobre, né, tão cheia de necessidades. Mas aí o que foi que motivou o padre Caetano, né? Tinha o mundo inteiro para escolher um lugar para ir, na missão. Por que ele escolheu o Brasil e escolheu o Pirambu? Pau ímpar. O que ele passava assim para a gente sobre a sua escolha, né? Que ele disse que lá a princípio, quando ele chegou, o Dom Delgado, acho que é Delgado o nome dele, que era o bispo da época, ficou empolgado, um europeu chegando, né? Um biblista, exegeta chegando, tinha todos os meios para oferecer melhor para a Arquidiocese de Fortaleza, né? Então, o que é que o Dom Delgado pediu a ele? Que ele fosse um pároco formador do clero, né? Do clero de Fortaleza, ele dizia isso, né? Formasse o clero, né? Fosse formador do clero, e ele ficasse em uma paróquia, uma das paróquias, né, da Aldeota, uma das maiores paróquias lá da, né, rica e cheia de condição, né? Aí o que é que o padre dizia para a gente? Olha, eu vim da Europa, vim de uma realidade que eu já conhecia, esse mundo assim, e agora eu ia permanecer, ia continuar nessa mesma realidade, né? Não, eu não aceitei, né? Eu vim procurar a paróquia mais carente, mais necessitada, mais pobre, e eu encontrei o Pirambu, né? Tinha tudo isso que eu estava procurando, né? Que esse povo simples, dizia, a Dona Maria da Praia, é mais fácil de compreender a palavra, mais fácil de viver a palavra do que, né, uma pessoa que tinha de condição financeira, que já tinha uma condição acadêmica, uma formação acadêmica. Eu resolvi procurar o povo simples, porque foi a partir do povo simples que Jesus também viveu a sua missão, né? E nas palavras que ele passava para a gente, eu entendi que era isso que ele transmitia, que ele queria viver no meio do povo simples, justamente viver a experiência que o próprio Jesus viveu. Ele teve essa experiência, né?
Jesus procurava quem, né? As pessoas marginalizadas, excluídas, as pessoas que não tinham nenhum poder aquisitivo, ele procurava. E o padre entendeu a mensagem do ressuscitado. Ele viveu essa experiência e foi no Grande Pirambu que ele encontrou pescadores que não sabia ler, Senhor Dona Maria da Praia que não sabia, não tinha condição de nada, mas tinha um coração grande, uma fé enorme que poderia compreender a experiência e viver essa experiência da palavra com o ressuscitado. Para mim, o foco que ele transmitiu para a gente, por que ele escolheu uma paróquia pobre, foi isso. Porque ele entendeu que viver a vida do ressuscitado, o Jesus, é viver com ele, com o ressuscitado na vida do pobre, do simples, do necessitado, do que passa fome, do que não tem mínima condição, né? Dos excluídos. Foi isso que eu percebi que o padre escolheu, né? E ele era muito feliz, porque ele fazia ia nas famílias, via o que a família estava necessitando, né? Criou até um cartãozinho com o nome dele para conseguir, né, vagas numa empresa de ônibus lá no Cristo Redentor, para ver se os homens conseguiam encontrar, né, um caminho para ajudar a família de forma social, né? De forma digna, né? Então o padre, ele tinha essa preocupação. Ele era um homem muito religioso, espiritual, mas um homem voltado para o social, né? Era uma pessoa conectada com a realidade da época em que ele estava vivenciando. Quer dizer, não era só rezar e ler a palavra. Era a palavra se tornando carne e vida na vida do povo. Gente, isso foi marcante, isso foi, né, impressionante, foi maravilhoso. Foi isso que me levou até Nova Jerusalém, eu digo para vocês. Sabe? Uma coisa diferente, algo novo, tocante. Não sei se eu lhe respondi, se eu respondi vocês. Você tem algum elemento a mais que motivou o padre a vir para o Brasil? É bom lembrar, né, que o padre sai de uma experiência da Europa, estava no mosteiro, 22 anos de ciência. Aí ele vai estudar lá em Roma, e aí nasce essas experiências do povo da Europa vir para cá, né, para a América Latina. E aí eu lembro que ele falou que primeiro ele foi para a Bahia e depois... E sempre eram favelas, né? Que a gente chama de comunidades, né? E aí ele vem e ele falava muito isso, né? Que do Aloysio Loscheider, né, também conversou com ele, era uma época muito forte aqui. Ele... Você não quer ir para a aldeota? Eu me lembro disso, né? Que ele falava isso. Né? Então, a gente viu uma experiência no Brasil, é importante dizer, né, que de extrema pobreza, uma situação no Brasil de muitas diferenças, acho que saindo ali da ditadura, vivendo essa experiência. Né? Então, chega aqui, é a época que também o Nordeste vem dessa experiência de pessoas que saem da seca, vem morar aqui em Fortaleza. Então, ele chega numa realidade do Brasil de extrema pobreza. Né? Aqui ele falava que nem saneamento básico tinha. Né? Não tinha igrejas, não tinha lugar para rezar. Então, ele faz uma experiência de missão que toca ele profundamente. Né? Profundamente. Ele celebrava na rua. As pessoas puxavam um bico de luz, né? Ele contava isso, trazia a mesa da cozinha. Então, vamos celebrar. Você imagina, eu imagino a cabeça do Padre Caetano chegando em um lugar desse, né, e fazer essa experiência da missão da palavra aqui, como a irmã Rita falou. E de toda uma situação, né, da igreja, uma igreja totalmente diferente. Nós sabemos disso, né? A gente lembra agora dessa passagem, né, do nosso saudoso Papa Francisco, que a nossa preocupação era essa: meu Deus, nós não vamos ter um Papa da América Latina, né? Então, quando veio o novo Papa, que ali fez experiência no Peru, aí todo mundo, ai, graças a Deus. Porque a gente sabe que aqui é diferente, né? Então, ele chega, e era engraçado que ele falava isso, né, pra gente, né? Eu sou um garota do Pirambu. Ele tinha um quadro de um menininho que alguém pintou, deu para ele quando ele era criança. E eu não me lembro. E ele tava aí eu falava, quem é esse menino? Aí ele falava, esse é um menino do Pirambu.
ele criou uma identidade nessa comunidade, né? E uma das coisas que me marcou profundamente foi quando, no velório do Padre Caetano, todo mundo da comunidade foi. Todo mundo mesmo. Não era só católico que ia. Uma forma de agradecer a ele, né? Agradecer que ele era um homem que ajudou essa comunidade, né? Desde as ruas, as escolas, a tudo, né? Então, isso tem que ser ressaltado, né, Mônica? Tem que explicar e a gente tem que entender isso. Verdade. Porque ele marcou a história. Né? E ele era tão sensível, né, irmã? Eu acho que foi uma troca. E ele se tornou tão sensível. Foi. Muito sensível. Né? Ele se tornou tão sensível à realidade do povo, né, que ele não ficou parado, né, somente na palavra, somente no religioso, no espiritual. Ele correu junto aos órgãos públicos, né, e procurava, né, resolver as questões de, como você falou, de saneamento, né, básico, de pavimentação das ruas, de educação, né, como ele criou várias escolas, né, centros comunitários, né, centros de acesso ao lazer, né, como um centro social urbano, né, a questão da saúde também. Ele não parou um minuto. Ele foi um homem assim que podemos dizer que se fosse eleito para governador, ele tinha conseguido rapidinho, porque ele conseguiu construir um bairro. Você sente o que é isso? Um bairro. Ele construiu um bairro, ele deu vida a um bairro, né? E em seguida a questão da vida do povo, a preocupação com o povo, né? Como é que o povo estava vivendo, né? Como é que o povo estava tendo água potável, né? Que ele fez a campanha da água potável. Teve um período que ele fez a campanha para todo mundo ter um filtro de barro. Até isso ele se preocupava, gente. É incrível. Como um padre, é um homem social, político e religioso ao mesmo tempo, né? Como Jesus foi. A gente percebe assim, eu senti assim, a presença do próprio Jesus, né? Por isso que eu dizia, padre, o senhor é um homem de Deus, né? Que transpassa Deus em tudo, porque Deus está na necessidade, não só na oração. Ele tinha essa preocupação não só com o alimento espiritual, né? Com a alma da pessoa, ele tinha a preocupação com a pessoa de forma integral, né? Que é o que nós devemos fazer, né? Ter esse olhar para a pessoa de forma integral, né? Então a gente pode dizer que o carisma, né, da Nova Jerusalém nasceu a partir da experiência do Vaticano II, né? E foi que abriu portas para que o Padre Caetano vivesse uma experiência diferente, né? Porque foi a partir do que foi, né, decidido, construído no Concílio Vaticano II, que ele teve a possibilidade de, como ele falava, né, levar a Bíblia para fora dos muros do mosteiro, né? Então, o nosso carisma, né, a Nova Jerusalém está muito alicerçada a partir do que disse o Concílio Vaticano II, né? E aí, aquela perguntinha, né, por que ele escolheu o Brasil, né? Porque uma das RBBs, né, que eu li, ele fala muito sobre isso, ele diz assim, que era necessário uma nova evangelização para um continente novo, ou seja, né, o jeito que a Europa, né, que era referência para o mundo inteiro, vivia a experiência religiosa, né, a experiência cristã, já não respondia mais para a realidade do mundo daquela época, né? E dos textos que ele escreveu, ele falava, né, se a Europa, que era referência, né, de vida cristã, foi capaz de viver a guerra mundial, né, que foi a partir dali, daquele contexto que a guerra aconteceu, então esse cristianismo tem alguma coisa errada aí, né? Então é preciso ter uma nova evangelização, né, um novo contato com Cristo para surgir uma nova forma de viver o cristianismo, né? Então ele vem fazer essa experiência e eu achei muito bonito o que a irmã Juliana estava falando, né?
que ele quis celebrar lá no meio do povo, que não tinha estrutura nenhuma, né? E ele que veio de um mosteiro, onde tem tudo muito no lugarzinho, né? A igreja, né? Toda aquela estrutura muito bem pensada, né? E ele vem para cá e encontra nada, e a partir desse nada ele constrói, né? Essa presença, né? De religiosidade, de humanidade, que era um contexto, como vocês falaram, muito grande, né? De desumanidade mesmo, né? Que as pessoas viviam, e ele vai reerguendo isso junto com o povo, né? Mas agora eu queria saber um pouquinho, né, a partir da experiência de vocês, né, da história pessoal de vocês, como é que vocês chegam na Nova Jerusalém, né? Como foi a entrada de vocês nesse carisma, né? O discernimento de vocês, o que é que motivou, de fato, vocês a entrarem na Nova Jerusalém? Bom, eu vou começar. A minha motivação de ir para Nova Jerusalém foi o próprio padre Caetano, porque ele era meu pároco, né? Ele era meu vigário. Foi com ele que eu aprendi a conhecer a palavra, a Bíblia. Foi com ele que eu tive motivação para viver a minha crisma, né? Primeiramente, eu não fiz a crisma no Cristo Redentor, eu fiz a crisma na Nossa das Graças, né? Com os franciscanos, mas era muito jovem, não entendia quase nada e nunca vivia essa experiência. Então, foi a partir do meu retorno à paróquia, né, com 16, 17 anos, foi que eu fui vendo, né, e fui experimentando essa experiência de pôr em prática aquilo que eu aprendi, né, na crisma, nos sacramentos que sempre a gente passava. E foi a partir daí que eu tive gosto de entrar, de me comprometer com a igreja, né, se tornando catequista, né, participando de um grupo de jovem. E ele ia, né, nas homilias dele, apresentando essa necessidade minha, né, de viver a minha fé, não uma fé superficial, mas uma fé mais comprometida. E é tanto como eu falei para vocês, que eu, né, motivada com as homilias dele, escrevendo as homilias, e eu ia lendo em casa, aí eu senti vontade de participar dos grupos, na época tinha um grupo de seminário de oração, de vida do Espírito Santo. Eu comecei a participar, no qual ele mesmo, também na igreja, ele assumia um seminário de vida. E eu fui gostando, né? E a partir dessa experiência, todo ano tinha os retiros de carnavais, né? Os grandes retiros de carnavais lá na Nova Jerusalém, e eram uns retiros tão cheios, né? Que a gente dormia muitas vezes aos lados, né? Até mesmo no chão, mas era uma multidão, né, de jovens que participavam desses retiros. E eram uns retiros muito... E ninguém reclamava de frio, de necessidade. Era tão bom, né? Mas era tão maravilhoso que a gente ficava empolgado, se empolgava e se sentia assim, muito perto de Cristo, de Deus, né? É tanto que eu fiquei apaixonada por Jesus através do padre e também desses retiros de carnavais. Aí eu me motivei, a partir dos retiros, eu quero me entregar a Jesus, eu quero ser de Jesus, eu quero viver só para Jesus, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Aí eu comecei a participar dos encontros vocacionais, que era oferecido uma vez por mês, entrava na sexta-noite, sexta, sábado e domingo, e ficava lá, né? E era muitos jovens, era cheio de jovens, né? E aí participava desses encontros, eu participei mais ou menos 2 anos desses encontros, né? E depois, a partir daí, eu fui querer dar mais um passo a mais, participando dos encontros de 15 em 15 dias. Aí fui gostando, né? E fiquei. Fiquei porque eu vi que eu queria ter, né, uma experiência mais profunda com Jesus, com a palavra, né, com o ressuscitado. E ali eu me encontrei. Eu digo, aqui é o meu lugar. E o padre sempre me dava esse suporte, eu conversava com ele, eu dizia que eu tinha muito medo, né?
Eu nem gostava de freira, tá viu? Não gostava de freira, não. Antes eu corria com medo das freiras. Se uma freira ia para um lado, eu passava para o outro lado. Né? Mas Deus me pegou assim de uma forma tal, me laçou de uma forma tal, a partir desses encontros, porque você sabe que Deus utiliza todos os meios, né, para nos tomar pelos braços, nos segurar pela mão. Né? Então, Deus me pegou através do padre e dos retiros de carnavais, né? E me apaixonou, né? Eu fiquei apaixonada, né? Dessa forma. Minha fé antes era um pouco fraquinha, né? Mas depois, a partir daí, eu fui Agora está um pouquinho mais tomando forte, gosto, né? Pela palavra, pelos encontros, né? Tá só um pouquinho mais forte, né? Aí foi a partir daí que eu fiquei, né, gente, na Nova Geração. Estou até hoje, há 28 anos. E espero, se for vontade de Deus, dar continuidade, né? Mas, assim, foi a partir do padre, gente. Eu confiro para vocês, eu confesso para vocês, foi a partir dele. Ele foi, assim, o meu foco de chegar até aqui, de continuar a minha vocação e dizer que é possível eu ser Nova Jerusalém, né? Do jeito que eu sou, da forma que eu sou, e eu amo essa casa, eu amo esse carisma, eu amo minhas irmãs, a verdade é essa, eu amo o que eu faço, né? E se fosse para dizer assim, você se entrega a Jesus novamente na Nova Jerusalém, eu me entregaria de novo, porque é uma coisa que eu gosto. Tá no Irmã coração, Juliana, né? você nos ama também? Ama todas as irmãs? Eu amo a Nova Jerusalém. É a frase, inclusive, do WhatsApp dela. Eu amo a Nova Jerusalém. Eu amo a Jerusalém. É a frase, tem o epitáfio, né? Mas aí conte para nós, irmã, como foi a sua chegada. Olha, eu vim para cá por causa da Bíblia. Foi o carisma mesmo que me atraiu. Né? E porque eu achei incrível ter uma congregação que trabalha com Sagrada Escritura, e era uma coisa que tinha muita curiosidade toda a minha vida de cristã, principalmente quando eu fiz a crisma, né, na catequese. Então eu tinha muita curiosidade como é que as pessoas conseguiam ler a Bíblia e conseguiam falar dela. Né? Precisava de quê? Eu preciso de quê para entender a Bíblia? Eu preciso de fé, eu preciso de quê? E aí, quando eu descobri que tinha uma congregação, que tinha mulheres que estudavam a Bíblia, eu disse, menino, isso aqui é um paraíso, né? Então eu vou me aventurar lá. Então eu fui atraída mesmo pela Bíblia, né? Eu queria conhecer, né? Mas eu nunca imaginei que ia ser tão difícil, porque não é fácil, né? No início, né? Aí, quando eu descobri, é só a partir da experiência que a gente vai descobrir, né? Que eu ia ter voz e que eu precisava entender, me aprofundar na Sagrada Escritura, eu vi a importância que esse carisma tem para a igreja e para o mundo. Né? Então eu fiquei encantada com esse carisma. Né? Meu Deus, é incrível, porque cada vez que você lê a Sagrada Escritura, mais você vai tendo um relacionamento com ela. E essa relação vai me fazendo também buscar conhecimento, buscar a verdade. E como isso mexe com a nossa vida, né? Esse trabalho da fé e da razão que caminha junto, né? E de uma espiritualidade bíblica. E aí eu fui me encantando. Então eu vim mesmo para cá por causa do carisma. Né? Eu também não gostava de freira, como a Rita. Estudei em colégio de freira, pedi para me tirar desse colégio. Eu acho que eu tinha uma visão de freira muito rígida, porque a diretora da escola era uma freira e que ela era muito rígida, que todo mundo tinha medo, né? Era uma gestão do medo, né? Então, eu não tive uma experiência muito legal, não, né? Religiosa. Então, quando nasce esse desejo da vocação, eu lembro que eu saí da minha casa e disse, eu vou fazer uma experiência. Não garanto nada. E aí eu fui pedir demissão para minha chefe. E eu fui pedir demissão para minha chefe, falei a mesma coisa. Olha, eu vou fazer uma experiência, não sei nem se vai dar certo. Porque eu tinha eu colocava um pouco assim, será que isso vai dar certo? Mas eu também tinha muito medo, né? Como é que isso vai acontecer?
acho que pela minha timidez, pelo meu processo de estudo, né? Como é que vai ser isso? Quando a gente chegava aqui, a gente tinha que estudar filosofia, teologia. E o padre Caetano falava, é início de conversa, Peninha, é início de conversa, Peninha. Eu ficava desesperado, né? Mas eu acredito que tudo foi válido, né? Quando o Senhor nos chama, realmente, pelo carisma, se transforma nisso que a gente acabou de falar, né? A gente ama Nova Jerusalém porque ela pertence à nossa vida, né? À nossa identidade, ao nosso ser. Mas foi por isso mesmo que eu vim. Né? E Irmã aí, Juliana, claro, fale pra gente aí como foi que você encontrou a Nova Jerusalém. Quando você chegou na Nova Jerusalém, qual era a realidade que tinha? Como que era a Nova Jerusalém quando você chegou? a Nova Jerusalém parece uma fábrica, era horrível. Não tinha muita atração, né? Era uma coisa assim, no meio de uma favela, né? E realmente o que chamava a atenção era uma capelinha de São José. E eu entrei na capela e me encantei, porque ela tem uma imagem muito bonita, né? Assim, o altar, e como ela é feita, bem assim, de pescadores, né? Eu lembro um dia desse, o pescador veio aqui deixar, foi na época da pandemia, veio deixar um peixe para nós, aqui nas irmãs, e aí ele falou assim, irmã, a senhora deixa eu ver a capela que eu ajudei a construir, e ele ficou muito emocionado, né? E aí ele falava, né, que o São Francisco, que essa capela era o único lugar, o espaço, o primeiro espaço deles, que eles rezavam, né, os pescadores, né? E era só essa capela, que era uma coisa bem bonita, assim, que nos atraía, né, visualmente. Mas eu acredito também que as pessoas, né, o jeito que me acolheram, a irmã Maria dos Anjos, o Padre Caetano. E aí eu fui para a missa na paróquia, uma igreja, um formato da igreja totalmente diferente, né, como se fosse um teatro, né, e o altar ficava no meio, as pessoas ficam em círculo. Era toda uma estrutura que me chamava a atenção, uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Foi assim, um pouco impactante. Era uma mistura de sentimentos. Meu Deus, como é que isso aqui existe aqui dentro, né? Mas uma coisa eu posso te dizer, eu senti a presença de Deus, né? E nas pessoas, no lugar, eu senti que esse espaço era algo sagrado. Pronto, eu posso definir assim. E aí eu senti uma emoção, que quando eu fui embora, eu disse, eu vou voltar. Eu só sei dizer isso, né? Eu vou voltar, eu vou fazer uma experiência. A irmã Rita chegou um pouquinho antes, então eu acho que as coisas eram um pouquinho mais complicadas, né, irmã Rita? Ai, minha filha, bote complicada nisso, né? Eu vou pensando aqui, de forma material, né? Eu cheguei lá, não tinha praticamente, assim, não oferecia nem o que eu tinha da minha família, né? Era uma coisa, era muito simples, e nessa simplicidade eu fiquei atraída, né? Um povo muito feliz, alegre. Eu via, sabe, faltando muitas coisas para o necessário da nossa vida, mas também vi o outro lado. Né? O que me atraiu foi isso, vi o outro lado, o povo que rezava, o povo que lia a Bíblia, que se reunia, que um povo que no final de semana, os irmãos e irmãs tinha o seu lazer, né? Tinha lazer, a gente tinha lazer, né? A gente brincava, a gente participava, né? E se reunia em torno do nosso fundador, Padre Caetano, né? Para ele dar formação nas quartas-feiras. Isso eu achei maravilhoso, mas né, realmente eu concordo com a irmã Juliana, era um lugar meio assim, né? Por ser pobre, né? Mas era um ambiente que a gente sentia paz, sentia Deus, tinha experiência de Deus, né? E era na capela que a gente ficava nessa experiência, né? Ia fazer a oração, né? Ia rezar, ia ter a missa e tudo isso era com o Padre Caetano. O Padre Caetano e a Irmã Maria dos Anjos ao lado da gente, né? Caminhando com a gente. Isso me encantava, né? E aonde nós ficávamos, que era o noviciado, né? Tinha chamado claustro, né? Tinha plantas, muitas plantas,
E ali a gente tinha a oportunidade também de, no silêncio, encontrar Deus, né? Era um lugar de silêncio. Na época que eu entrei, não podia fazer muito barulho, não tinha negócio de conversa, né? A gente começava a ler a Bíblia a manhã toda, depois era uma formação, depois ia para a capela rezar, né, a hora liturgia das horas, e depois a gente ia almoçar e à tarde voltava de novo para ler a palavra, depois era a missa. Aí é assim, o tempo todo contínuo, ninguém tinha tempo, não podia conversar, não podia falar. Se alguém falasse, era piscando o olho para outra, fazendo algum gesto escondido. Escondido, porque não. Ai, se a irmã Marisande visse, né, Juliana? Né? Então a gente vivia essas emoções, gente, que nunca tinha vivido lá fora. E era tão gostoso. Aí eu digo, hoje a gente era feliz e não sabia. Porque tudo isso, a gente experimentava Deus, né? Tinha experiência de Deus. Por um lado, a gente tinha muitas privações, no caso material, mas por outro lado, a gente tinha essa alegria de experimentar esse Deus presente. Quando chegava lá fora, as pessoas também vivenciavam essa experiência de Deus em nossa vida, em nossas escolhas, né? Não foi fácil, não foi um tempo fácil quando eu cheguei lá, né? Porque a gente vivia de muitas doações, né? Irmã Maria José disse, vocês vão e vocês, né, peçam também alguma coisa à família de vocês, né? E a gente vivia de doações. E aí, imagine, assim, viver de doações, né, não é fácil, não foi uma vida fácil, né? Digo para vocês. Hoje todo mundo está no céu, né? Todo mundo trabalha, as irmãs trabalham, graças a Deus, né? Tem um pouquinho de finanças na nossa vida, que pelo menos dá para a gente viver mais ou menos. Mas não antes, tá tão né, bom não, mas tá bem melhor do que era, né, irmã? Tudo era providência divina. Bem melhor. E a gente vivia, de fato, da palavra providência. A gente vivia, não era, Juliana, da providência. A palavra é essa, né? A gente era feliz, sabe, irmã Gilna? A gente percebe que a gente era muito feliz. Muito feliz. Ainda hoje nós vivemos isso da providência. Eu te garanto. Isso não mudou. Assim, mas mudou um pouco a realidade, né? A gente vive da providência, mas a realidade agora né? É outra, né? Porque na verdade mudou a forma que Deus providencia, né? Exatamente. Pronto. Ainda é providência, só mudou a forma. É verdade. É verdade. Mas, irmãs, me digam uma coisa. Mudou a forma, onde vocês chegaram, né? Quando vocês chegaram no Nova Jerusalém. Como que era o Padre Caetano como fundador, né? Como que era ele dentro dessa comunidade, nesse papel de fundador? Como foi que vocês contemplaram essa realidade dele? Vamos começar ao contrário agora. Começar com a irmã Juliana e passar para a irmã Rita. Tá. O Padre Caetano, acho que a primeira coisa que tem que falar dele é que ele não gostava de trabalhar sozinho, tá? Então ele era um fundador que gostava da participação de todos, né? Então ele cria conselhos, inclusive eu participei desse conselho, né? A gente brincava, dizia que era o G8, né? da Jerusalém. Então ele cria conselhos com homens, com religiosos, e aí ele caminha junto, né? Então o Padre Caetano tinha uma preocupação muito séria de não ser um fundador, uma liderança, que ele ditava a regra, ele era o fundador, ele era a última palavra. Isso não combina com o nosso fundador. Então ele era muito da participação mesmo dos irmãos, eu chamo isso de participação coletiva, né? Cada um tinha a sua voz, cada um podia falar, né? Ninguém era... ele era o fundador, aquele que mandava. Não existia essa ideia de o autoritarismo, não existia o fundador, ele que manda, não. Né? Nunca o Padre Caetano passou isso para nós. Então a gente caminhava junto. Né? E ele tinha uma frase super interessante que no início eu não entendia, que ele falava assim: vocês têm que caminhar sozinhos, caminhar com as próprias pernas.
um dia eu vou desaparecer, um dia eu vou desaparecer, e eu não entendia que às vezes tinha que tomar algumas decisões, eu disse, mas o senhor nem desapareceu ainda, né? Mas era porque ele queria, e esse era o desejo dele, que a gente pudesse participar comunitariamente, né? Todo mundo tem uma voz. Então, eu gostaria de destacar isso. Eu poderia passar aqui a manhã inteira, ou aqui nesse podcast, falando sobre as qualidades do padre, né? Então, ele tinha, como qualquer pessoa, tinha seus defeitos, suas qualidades, mas uma das qualidades que eu gostaria de destacar, ele como fundador, era essa participação de todos, né? Então, a gente caminhava todo mundo junto. A gente sabia que ele era o fundador, mas ele queria saber nossa opinião, ele queria saber como era que a gente ia caminhar, e isso aí é o que me chamava a atenção no padre, né? A gente caminhar junto, e ele tinha aquela ideia mesmo de pai, né? A responsabilidade é nossa, né? Então, como é que nós vamos caminhar? Como a Nova Jerusalém vai caminhar diante das preocupações do carisma, como a gente ia caminhar, mas também diante das situações que iam acontecendo na nossa vida, na vida religiosa, né? E aí ele gostava muito disso, né? De escutar primeiro. Né? Então ele cria um grupo, muito parecido com Jesus, né? Cria um grupo e vamos caminhar juntos, vamos ver como é que a Nova Jerusalém vai caminhar. Eu tenho essa visão assim muito que o padre Caetano gostava de escutar, né, quem caminhava primeiro, antes de ele não era aquele que falava, ditar uma regra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não. Ele nos escutava primeiro, homens e mulheres, para ver como que a gente ia caminhar. Isso daí era uma coisa que sempre me chamou a atenção no padre Caetano, como fundador. Isso é verdade, irmã Juliana. Ele é totalmente. O padre Caetano foi um fundador, né, diferente dos demais, de todos os outros aqui eu conheci, né? Das outras instituições e congregações, né? Porque os outros, como disse, você falou, né? Diziam, ditavam e a congregação fazia, realizava, né? Mas ele tinha essa qualidade de eu ouvir, né? De ficar atento, de tudo ele escutava e ele como diz Nossa Senhora, ele guardava e depois ele organizava e fazia acontecer na vida da comunidade, né? Então, para mim também, isso foi muito forte na minha vida, dele ser um fundador do Instituto, e como fundador ele poderia muito bem, né, dizer, bom, vai ser assim, a Jerusalém é assim, e pronto, né, e fechou. Não, né? É tanto que teve um período que ele viaja para Minas Gerais, né, e as pessoas diziam, o que é a Nova Jerusalém? Ele dizia para nós que quando ele viajou, né, para Minas Gerais, as pessoas perguntavam o que é a Nova Jerusalém. Ele disse, eu não sei o que é a Nova Jerusalém. A Jerusalém é o novo de Deus acontecendo, o Espírito Santo vai soprando e aí vai acontecendo. Por que ele dizia isso? Na época a gente não entendia até muita coisa, mas a gente entende hoje o que é esse caminhar como igreja, né? Como igreja que acredita na palavra e no ressuscitado, né? Juntos, né? Sem passar a perna em ninguém, sem querer ser maior do que ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém, né? É tanto que ele tinha muito assim, essa experiência de Nossa Senhora, a Senhora da Assunção, essa nova mulher, né? Ele passava muito a padroeira da Nova Jerusalém, Nossa Senhora da Assunção, essa nova mulher que sabe ouvir, né? Que sabe estar com o povo, que sabe viver a experiência do povo e sabe silenciar, né? Escutar. A experiência que eu posso dizer também que eu tive do padre como fundador é essa pessoa que escuta, essa pessoa que está atento, né? Se ele era presente 100%, eu vou dizer para você que não, né? Por que não? Porque ele tinha outras coisas. Por exemplo, né?
a nova fundação das crianças, né, que ele adotou mais de 56 crianças, né, para crianças que eram jogadas na porta dele, né, abandonadas, ele adotou e deu um nome, deu uma dignidade. Ele tinha que também olhar de forma direta ou indireta para essas crianças. O projeto dele, que era a RBB, a Revista Bíblica Brasileira, ele tinha também esse foco. E tinha a Nova Jerusalém, e tinha a paróquia. Não sei como é que ele dava conta de tanta coisa. Era coisa demais. Mas, se ele era 100% presente, eu vou dizer que não. Mas, como a irmã Juliana falou, era a forma que ele encontrou de dar responsabilidade, né? De deixar a comunidade caminhar com seus próprios pés, dando compromisso a esses jovens que disseram sim a Deus, né? Entregaram sua vida a Deus. E a forma dele dizer que, né, que a Nova Jerusalém é isso, é a gente assumir o nosso compromisso de ser religioso e religiosa como Nova Jerusalém, né? Tendo essa responsabilidade de dizer, olha, aqui é minha casa, aqui é o meu lugar, aqui eu tenho também que assumir tudo, como o padre sempre, né, confiava a gente. Para mim, o padre foi essa pessoa que teve confiança em nós, que confia em nós, e que é possível, sim, a Nova Jerusalém ser assim, como nós somos hoje, né? Comprometidos com o reino, comprometidos com a igreja, com a palavra e com o Cristo ressuscitado, né? Assumindo de acordo com as nossas possibilidades. Para mim, o padre passou isso, segurança, fortaleza, paz, quando ele deixou a gente caminhar. Ele não sufocava ninguém, não era a irmã Juliana, né? Ele não oprimia, né? Ele dizia, é possível, você pode, você consegue, filhinha, você consegue. Quer dizer, teve uma vez que eu não sabia da liturgia das horas, né? Conhecer tudo da liturgia das horas, assim, você consegue, vá lá, você consegue, vá treinando, você consegue. Quer dizer, ele não dava o peixe, ele ensinava a gente a pescar esse peixe, como ele dizia, né? Ensinava a gente a pescar, ensinava a gente a ir atrás, a busca. E isso foi graças a isso que a Nova Jerusalém é o que é hoje. Cada um, né, assumindo com maturidade esse projeto de Deus, né? Que ele mesmo, primeiramente, ele fez esse projeto. Ele rezava, ele lia a palavra, ele ia para a missão. Foi daí que se formou o tripé da Nova Jerusalém. É leitura, oração e missão, né? A partir da experiência dele, vivida. Ele viveu e ensinou a gente a viver. É o que nós temos hoje, né? Esse legado, esse tesouro, né? É interessante porque esses dias, né, a partir da fala de vocês, eu lembrei que eu li esses dias um texto que ele escreveu quando ele foi para essa visita lá em Minas Gerais, né? Porque, como eu não convivi com ele, né, eu só sei a partir da tradição oral e da tradição escrita, né? Então, eu só conheço a partir daí, né? Mas aí ele escrevia lá nesse texto, né, essa questão, o que é a Nova Jerusalém, né? E aí ele respondia, a Nova Jerusalém vai ser aquilo que vocês fizerem dela, né? Então, ele tem essa coisa de que quem constrói a Nova Jerusalém é que vai fazer a cara da Nova Jerusalém, aquilo que ela é, né? Então, dá essa importância também de quem vai chegando, né? É uma construção coletiva, né? Como a irmã Juliana estava falando, né? Não determinado, tinha que ser assim, mas era sendo construído, né? E isso mostra também o valor que ele dava para a vida em comunidade, né? Isso é muito interessante. E assim, vocês duas, né, tiveram a experiência com ele também nos últimos dias de vida dele, né, no período da enfermidade, né, quando ele já estava, né, debilitado, já não conseguia mais assumir todos esses compromissos que vocês falaram, né, de assumir paróquia, comunidade das crianças, instituição, né, que era muita responsabilidade, e ele foi perdendo, né, as forças para assumir tudo isso. Aí eu queria saber como que foi, né, essa experiência que vocês viveram com ele, né, desse momento de enfermidade, de limitação do padre. Acho que a primeira coisa que tem que dizer... foi difícil, né? Falar um pouco sobre isso aí, porque foi muito forte. Você vai falar primeiro? Foi uma experiência muito forte, né? Para mim foi muito forte. Pode falar, Juliana. Só que foi uma experiência forte, pode falar, fique à vontade.
É, é interessante dizer isso, né? Que o Padre Caetano vai entendendo que o corpo dele não responde mais, né? E a cabeça estava bem, e depois a cabeça também, a mente também não vai respondendo bem, né? Então, a partir, ele começa a perceber o andar, né? A partir do andar mesmo, o físico, não conseguia, porque ele adorava caminhar dentro do bairro, ele ia para a missa caminhando, né? Tinha uma ladeira e ele subia rapidamente. Aí as crianças até tipo, pegavam corrida, né? De como vai alcançar o padre, né? Porque ele andava rápido, né? Porque ele era alto, tinha umas pernas longas, né? Então ele começa a perceber isso, né? Que o corpo dele já não consegue mais acompanhar. E depois vem a mente, né? Ele começa a esquecer na hora da celebração, né? E eu sinto que esses momentos aí ele começa a entender que o corpo dele já não respondia mais. E a partir daí, eu gosto de colocar isso, né? Porque essa confiança que o Padre Caetano tinha, né? Nas irmãs. E aqui tem uma irmã, né? Nesse podcast que ele ligava muito, né? Irmã, eu tô doente. Ele ligava pra gente, né? Vem aqui que eu tô precisando de ajuda, né? Também tinha isso, né? Ele pedia a nossa ajuda, né? Eu não estou bem. E aí a gente começa nesse processo de querer ajudar o padre a entender que ele chegou à velhice, né? Que todo mundo tem esse processo. A gente precisa, né? Acho que é importante também dizer Você acha que isso, ele teve dificuldade, que irmã, graças a de Deus quem aceitar chega isso? teve. Eu acho que todo ser humano tem, né? A dificuldade de chegar na velhice, né? E como é que o nosso corpo não responde mais, né? Ninguém está preparado para isso, né? Tá aí a psicologia tentando entender, né, sobre a velhice, né, etarismo, respeitar, né? E isso também chega para nós na vida religiosa. E o Padre Caetano foi um grande aprendizado para isso, para nós também, né? Porque ele teve muita dificuldade de aceitar que precisava usar uma bengala, né? Que ele não podia mais morar no lugar onde ele morava, o acesso da escada era difícil. Toda essa adaptação da velhice e depois veio a enfermidade, né? E a gente entendeu que era um Parkinson que causava rigidez no corpo, não aquele extremo, né? E aí, até chegar a esse diagnóstico, e todo esse processo foi muito doloroso, né? Mas o Padre Caetano foi uma pessoa que também foi entendendo que ele estava passando por isso, por esse momento de doença, né? Mas eu acredito que não foi fácil para ele, né? Não foi fácil para ele passar por isso tudo, né? E esse Mas essa momento que não me marcou aceitação não profundamente, teve uma reação tipo que ele precisou revolta, amputar. raiva, isso não. Não, não, assim, revolta não. Mas que ele ficava chateado, porque o corpo não respondia mais, que a gente, pá, não pode mais comer isso, não pode. Ele amava chocolate, né? Ele tinha um paladar infantil. Gosta de chocolate, de pizza. E aí isso para ele foi difícil, né? Muito difícil. E eu acredito que esse momento foi um momento que ele foi se adaptando, né, irmã Rita? Se adaptando a entender que agora ele estava envelhecendo e que também estava enfermo. Né? E aí teve um momento que eu nunca vou esquecer, que foi quando ele amputou a perna, que ele precisou voltar, né, para casa, sair do hospital e voltou. Foi difícil também a gente falar isso para ele, né, irmã Rita? Eu estava presente com você. E como foi difícil, né? Ele entender que... Mas ele aceitou, né? Eu lembro que a Rita falou, ah, padre, vai precisar amputar a perna. E ele aceitou, balançou a cabeça, assim, né? Com muita dificuldade, sim, né? Um olhar triste, né? Mas eu lembro disso, que quando a gente voltou para casa, e ele disse isso, ele disse, padre, por enquanto o senhor vai ficar aqui, porque o quarto está de reforma, tu lembra, né, Rita?
E aí nós estamos nesse processo. E aí, então, aconteceu que esse fato, né, dele voltar para casa, e ele olhou para mim e disse: minha filha, é um sofrimento. Não foi a única vez que eu vi o padre falando a palavra sofrimento. E aí ele tomou uma decisão de ficar em silêncio depois desse acontecimento. Né? Eu sempre vou comparar o padre Caetano com Isaías 53, o servo sofredor. E a partir desse momento ele silencia, acolhe a doença, né? A partir do momento que ele faz, acontece isso na vida dele, né? Ele amputar um membro, dele precisar de todo mundo da Jerusalém. E aí a gente fica nessa. Eu digo que foi a experiência de um certo sofredor mesmo do Isaías, porque ele silencia. E ele não reclama de dor, ele não faz nenhum tipo de reclamação. Meu Deus, porque eu estou passando por isso, eu estou revoltado. Não, o Padre Caetano não faz isso. Ele simplesmente acolhe a doença e vai passar por todo o sofrimento, porque é um longo sofrimento mesmo, né, que essa doença causa mesmo. E eu lembro que no início, né, a gente tinha uma grande contribuição de muitas pessoas que nos ajudaram. Tinha uma fonoaudióloga que nos acompanhava, que era a Lívia, e era fisioterapeuta, né? E aí a gente perguntava: Lívia, por que o Padre Caetano não fala, né? A gente tinha essa preocupação. É a doença que causou isso? E, né, as pessoas com preocupação dos médicos, do doutor Ciro, que vinha acompanhar. Por que o senhor não fala? Era como se fosse tomar uma decisão. Acho melhor não reclamar. Né? E as pessoas, os médicos não entendiam por que ele não falava, ele não reclamava. Mas ele tinha um olhar que falava para a gente, né, Rita? O que ele queria. Né? O Padre Caetano passa a usar sonda alimentar, ele não consegue mais viver. E a gente celebrava junto com ele no passo. Então, assim, todo esse sofrimento, acho que os 2 anos de muito sofrimento que ele passou mesmo foi de total silêncio. É isso que me chama a atenção, até hoje. Porque quando a gente adoece, principalmente eu, a primeira coisa que eu faço é: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Então, é falar, expressar, né? Eu tô doente, como resolver essa doença, né? Que remédio eu vou tomar? Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer cirurgia? Eu vou fazer aquilo? E o Padre Caetano fez isso. Ele simplesmente acolheu, né, o sofrimento, mas claro que isso foi um processo, né, doloroso na vida, né, e ele vai aceitando isso. Não foi uma coisa assim, do dia para o outro, pronto, eu vou calar minha boca. Assim, não, foi um processo, sabe? Mesmo primeiro ele ficou parecendo um bebezinho, né? A gente chamava ele de nosso bebezinho mesmo, de dar comidinha na boca. Depois vai indo, vai todo um processo mesmo. Mas é como ele aceitou também ser cuidado por nós, né? E ele, nesse silêncio, e guardava mesmo tudo no coração. Mas, assim, a passagem bíblica que me vem nesse período de sofrimento do Padre é esse que não abriu a boca, falou e aceitou a vontade de Deus na vida dele. Amém, irmã Juliana? Então, como você falou, irmã Juliana, foi um processo de 2008 até 2010, né? 2 anos, né, de batalha, de luta, né, contra a saúde dele, que ia se degenerando, né, ia se definhando, né, onde ele ia se consumindo aos pouquinhos, né. A gente percebe assim na pessoa dele, como você falou, todo o processo de início. Ele era um homem forte, né, decidido, corajoso, ágil, né, ativo em tudo, e foi definhando aos pouquinhos, né, começando com as pernas que tinham dificuldade, né, e a primeira coisa que nós, como Nova Jerusalém, percebemos foi isso, né, o padre estava com dificuldade de andar,
de se locomover, né? O que é que vamos fazer? Vamos conseguir uma hidroginástica, né? Um terapeuta para isso, para ele. Aí ele, sempre como todo idoso, como qualquer um de nós, de uma vida ativa, e teve resistência, né? A irmã Silvana perguntou se ele tinha resistência. Ele teve resistência, como qualquer ser humano, né? Ele era ser humano, né? Porque o quadro da vida dele mudou completamente, como você falou, né? De uma ação para, né? De uma vida ativa para uma vida passiva, né? Ele ia, um processo lento ia acontecendo, né? Levava, aí ele, com resistência, ia, né, para hidroginástica, lá, né, era acompanhado por profissionais, e ele gostava demais, né? Ele gostava demais. O seu Aloysio levava, né, que era o motorista da casa, e ele ficava nesse processo tanto de alegria, de participar, né? Até o dono lá da hidroginástica acompanhava, e ele contava as histórias, né? Mas o processo ia se degenerando, né? O corpo dele ia acontecendo, né? Tanto que a gente ia percebendo as dificuldades. E a gente foi procurando, né, assistência de todos os lados, né? O médico, né, lá na gastroclínica, e realmente o doutor Silvio, né, que foi essa pessoa, esse anjo na vida dele, que cuidou dele até o dia que ele partiu, né, ele fez a Páscoa dele, que acompanhava em casa, acompanhava no hospital, né, e outras pessoas, né, como a Juliana falou, os profissionais, que a gente percebia que ele precisava e ia cuidando. Mas a gente percebia também a resistência, né? Como a irmã Juliana falou, até de descer do quarto dele para ficar num outro quarto melhor que nós tínhamos preparado, ali embaixo, né? Ele teve resistência, ele não queria, né? Mas a gente tentou e convenceu ele fazer essa experiência, né? E tudo isso foi, como ser humano natural da vida, resistir àquilo que era o novo, que era diferente, né? Mas o que a gente percebia é que ele, com a conversa, ele ia aceitando, né? Outra coisa também é a questão das visitas que ele fazia, que não podia mais fazer visitas, né? As pessoas que iam até ele também, né, sofria com isso, claro, né? Sofria porque não podia. E que, né, nessas visitas ele realmente ia se abastecendo, se fortalecendo. Mas a gente percebia que o sofrimento dele, nesse sentido, né, de aceitação, né, esse processo de aceitação. Mas quando chegou um ponto de ele ver que não dava mais, né, ele se rendeu, né, ele cedeu, e a gente teve mais liberdade para cuidar dele, né, para procurar correr atrás, né, dos profissionais para cuidar dele, né. E nós, claro, né, sem nenhum mérito, mas mulheres que estavam mais atentas, ativas, mais presentes na vida dele, estavam o tempo todo. E ele olhava para a gente, porque eles olhavam, olho brilhante para mim, eu estou vendo o olho, como dizer, eu preciso de vocês, eu necessito de vocês. Ele passava para a gente no olhar que ele confiava na gente, né? Ele confiava, ele tinha assim, essa confiança, essa segurança em nós, mulheres, que estava 24 horas com ele, né, irmã Juliana? Os irmãos ajudavam, sim, mas não eram como as irmãs, como nós, que estavam ali, na ativa, toda hora, manhã, tarde e noite, fazendo escalas. Quem vai ficar com o padre tal hora? Quem vai dormir com ele tal hora? Quer dizer, era uma preocupação, tanto eu como a irmã Juliana, e nós tínhamos com isso, né, de ter uma assistência 100% para ele, né? E ele foi, assim, cedendo, né, essa resistência com essa confiança que a gente passava como Nova Jerusalém. Ele estava sofrendo, também a gente estava sofrendo muito, porque todo mundo jovem, né, nunca tinha convivido com essa situação, essa realidade. Imagine o sofrimento que nós estávamos passando. Nosso fundador, né, o nosso norte. Nós estávamos perdendo o norte. Eu me sentia que estava perdendo o meu norte. Meu fundador, agora, ele cuidava da gente, agora a gente tem que cuidar dele. Ele ficava,
pelas enfermidades, né? Ele tinha que ficar exposto para a gente como mulheres. Aí a gente chamava os irmãos, às vezes os irmãos nem iam, né, Imaginando. E a gente que tinha que dar uma assistência mesmo, né, a pessoa dele. Mas foi um processo lento e que ele foi acolhendo, e nós também, porque a gente sabe que quando a gente lida com um doente, a gente também se torna um dele, vivenciando essa experiência. Ele sofria, nós também sofríamos, né? Mas nós ficávamos felizes porque ele estava tendo a assistência necessária, né? Necessária em todas as instâncias, né? Tanto na questão psicológica, no profissional, né? Que era dada para ele, né? E é tanto que esse processo foi um processo lento, mas que foi um processo difícil, por quê? Porque não era natural e comum para a nossa história, né? Quando ele realmente, né, recebeu a notícia da questão da perna dele, foi muito difícil, que ele tomou um susto, né, mas ele acolheu, e a partir daí, né, ele tomou uma dessa decisão que a irmã Juliana acabou de falar. Como que aconteceu essa questão da perna, né? O que aconteceu para ele precisar amputar? As escaras, né? Ele ficou muito tempo deitado na cama, né? E o processo de ficar, né, acamado é um processo que a pele dele é muito fininha, e a questão da circulação, né, do sangue, que não estava mais circulando como deveria, né? Ele teve vários processos assim de questão de circulação mesmo do sangue. Então o sangue foi dificultando, né, a circulação e foi criando escaras. E essas escaras, chamamos até uma profissional, uma japonesa, lembra, irmã Julia, uma especialista em escaras, né, que foi muitas vezes cuidar, olhar, né, e dava assistência, mas era algo que do corpo dele que ele não respondia mais, né, ao tratamento, né? Como eu não respondia mais ao tratamento, ia só crescendo, aumentando, né, as escaras, né? E chegou um ponto da perna ficar necrosar mesmo. E o médico tomou uma decisão, chegou uma coisa, disse, não, a única saída, para não comprometer os outros órgãos, é amputar a perna. A perna já estava necrosando, por conta da questão da circulação. Então, foi feito isso, a gente explicou para ele, a gente, né, disse como é que estava a situação, né, e foi o caminho que tinha que ser feito, né, para amputar. E ele amputou a perna, e a partir daí, né, ele já não reclamava, mas a partir daí ele decidiu, tomou essa decisão, como a irmã Juliana falou, né, de silenciar, né, de passar essa tranquilidade, essa calma. E ele falava assim, com o olhar, né, irmã Juliana, quem acompanhava o Padre Caetano, a gente via pelo olhar dele, quando ele abriu o olho, a gente via, ele falava com o olhar dele. Mas não era um olhar de dor, de sofrimento, de reclamação, de murmuração, não. Era um olhar de acolhimento. Ele acolheu através do silêncio, né, aquela dor que ele, né, foi oferecida para ele, né? E isso para mim, como a irmã Juliana falou, para mim é um exemplo de vida, que a gente tem mania de reclamar por tudo, né, de murmurar por tudo. É um exemplo para mim hoje, né, de parar com tanta reclamação e tanta murmuração, né, de acolher a dor, né? Ela dói menos, né? Como diz, acolhe que dói menos, nesse sentido, né? E isso foi difícil, como a irmã Juliana falou, a gente não entendeu no momento, né? Por que o padre se calou? Por que o padre não fala mais? Por que ele não responde mais? Mas foi o caminho, a escolha dele, né? A escolha dele, e para mim ele é exemplo desse servo mesmo, né? Ele é exemplo de Nossa Senhora de Maria, que acolheu e guardou no coração. Ouvir de vocês um pouquinho, né, como que foi essa experiência de perder o fundador, né, como que foi esse período da morte dele, né, como que a comunidade vivenciou esse período. Eu lembro desse dia que eu recebi uma ligação, né,
na época era irmão Nacélio, dizendo que o padre Caetano tinha partido, né? Então, eu acredito que esse momento foi um momento de aprendizado, né? Essa partida do padre Caetano, e ele nos preparou para esse momento, né? A cada caminhada. E eu gosto de dizer que nessa luta dele junto com a Nova Jerusalém, né? Desse processo de enfermidade. Ele falava sobre a morte dele? Não. O padre Caetano não falava sobre a morte, não. E quando ele falava de morte, era tipo assim, uma brincadeira, tipo, se eu morrer, quero me enterrar no Brasil. Quando falava de morte, né? Eram mais assim, mais conversas com todo mundo junto, mas nunca ele falou sobre funerais, como ele queria a morte dele, nada disso, nunca ele disse isso. Para mim, eu não tenho lembrança, né? Se ele falou para a Rita, eu não tenho lembrança nenhuma sobre isso. Ele falava da morte assim, de uma coisa bem natural, né? Eu quero me enterrar no Brasil, eu quero me enterrar. Ele queria se enterrar aqui no Pirambu, mas não foi possível, né? Então ele falava mais essa brincadeira assim: quero morrer no Brasil, não quero que me mande para lugar nenhum, quero ficar aqui, pode me enterrar aqui. Mas era assim mais conversas formais, nada de como vai ser minha morte, né? E aí é bom lembrar disso, né? Que quando o Padre Caetano morreu, eu me senti como os discípulos, né? Quando Jesus morreu, e agora, o que nós vamos fazer? Eu tive essa sensação, assim, de que eu não sabia o que fazer da vida. Fiquei sem rumo, né? Um vazio, assim. O que vai ser agora da Nova Jerusalém? O que vai ser da gente, né? Sem o nosso fundador. Acho que foi o grande aprendizado nessa hora, né? Agora eu entendi que o Padre Caetano disse que a gente tem que caminhar sozinho, né? Mas foi um impacto muito grande para nós, né? Porque a gente não pensa muito na morte, né? E a gente só vai pensar nela quando a morte chega. A quem a gente ama, quem está perto de nós. Então a gente não pensa muito sobre isso. Então, quando o Padre Caetano desaparece, e a gente vai pensar, e agora? O que vai ser da nossa vida sem a presença física, né, do Padre Caetano e tudo? Acho que esse momento nos marcou profundamente, e foi assim que eu me senti, né, como um discípulo sem Jesus. O Jesus morreu, mas a gente não entendia, né? Por mais que ele falasse para a gente, Jesus falava para o discípulo, né? Eu vou, em pouco tempo me vereis, mas depois não vai me ver mais, né? E o Cristo falava da ressurreição e o discípulo não entendia. E eu me sentia assim, eu também não entendi muito o que a gente estava vivendo, né? Na morte do Padre. Mas hoje a gente faz uma outra leitura, né? Como foi importante aquelas falas dele, que a gente precisava caminhar sozinho, para a Nova Jerusalém continuar. Eu acho esse processo que eu vivi na Nova Jerusalém, eu sou muito grata, né? Assim, meu Deus, como eu sou agraciada mesmo por Deus. Entrei na Jerusalém com o fundador, né? Depois ele vai para Deus, e aí eu vivo uma nova etapa da Nova Jerusalém sem o fundador, de viver a presença do fundador agora dentro de mim. Né? Então, é um processo de aprendizado enorme, né, em relação a isso. Né? Como a Nova Jerusalém caminha e continua caminhando. Aí, nessa hora que eu digo que esse carisma é importante, a Nova Jerusalém é importante, porque o que é de Deus fica, né? Mas a gente fica bem perdido. Essa foi a sensação que eu tive, né? O que vai ser de nós, Senhor? Né? Para assim, onde nós iremos, né? Terminando, né, a nossa conversa aqui, né, tão boa, né, tanta coisa para partilhar, né, dessa história. Sim, sim. Mas, assim, se vocês puderem resumir para a gente, né, de toda essa experiência que vocês tiveram com o fundador, né, enquanto ele estava bem, né, como o pároco, o missionário, o homem da palavra, né, tantas coisas que o Padre Caetano foi, né, mas para você, né, pessoalmente, irmã Rita, irmã Juliana, o que esse homem ensinou de mais forte para vocês e o que ele representa na vida de vocês, né? Como que vocês podem sintetizar a importância desse homem na vida de vocês?
Eu acredito que o Padre Caetano, para a minha vida, como religiosa, como Juliana, pessoa, mulher, ele representa muito, né? Eu ter voz na igreja, que eu, para mim, assim, é o que me marca muito, né? Que eu posso ser uma religiosa diferente, eu posso levar a palavra de Deus, eu posso ensinar as pessoas, né? E o Padre Caetano me motivou nisso, né? E uma das coisas, assim, uma palavra que define o Padre Caetano é resiliência. Ele era uma pessoa que sabia administrar, né, a vida dele, com a vontade de Deus na vida dele. Então, se eu chego a um pouquinho da resiliência do Padre Caetano, que esse é o maior exemplo para mim, né, de aguentar firme, né, toda a situação da vida, que o Padre Caetano ele tinha um olhar no futuro, assim, que era impressionante. Né? As coisas que ele falava, que agora eu me sinto assim, meu Deus, o Padre Caetano já falava isso. Né? Então, para mim, assim, ele tem um significado importantíssimo na minha vida como pessoa, que marcou a minha vida o resto da vida, né? Até a vida eterna, e de um homem que amou a palavra e que viveu dessa palavra e que foi fiel até o fim ao seu chamado, né? E eu acho bonito que uma das revistas do padre ele diz que a Nova Jerusalém é como um banquete, que a gente tem que oferecer, que a palavra de Deus, né, tem para nos dar, viver em comunhão, né, se alimentar da palavra. E essa imagem do padre no refeitório comendo com a gente, essas são as imagens que sempre vêm nas minhas memórias. Né? Um dia desse, a gente agora está nessa missão, né, de ficar escrevendo sobre o padre, e eu escrevia sobre isso, né? Essa companhia dele ao redor da mesa, né? Como era interessante, ele comia ligeiro, mas ele gostava de prestar atenção na gente, né? Eu lembro que o meu óculos caía assim, aí ele falava, você tem que botar uma fita rosa no seu óculos, que eu gosto de rosa, né? Porque os óculos vivem caindo, né? E ele prestava atenção nesses detalhes da nossa coisa simples, né? E isso era bonito. Né? Então, o Padre Caetano, eu tenho muitas memórias do padre, né, boas, memórias inesquecíveis, né? De um homem de oração que ele sentava e ficava olhando para o mar. Né? Uma vez que eu cheguei e disse, padre, quando eu estava estudando filosofia, padre, eu não estou entendendo nada. Aí ele disse, pega uma fotinha de alguém que você ama, uma fotinha de um santo, ou vai olhar para o mar, respire, que aí depois você vai entender tudo. Essas coisas assim simples, porque Deus é simples e ele me ensinou isso. Que Deus ele é simples, que ele é amor e que ele pode, que são seres, nós, que Deus faz no ser humano, né? Isso é graça. Então foi uma honra, é uma honra, né, eu ter conhecido esse homem, Padre Caetano Minete Silé. Amém. Bom, foi tanta coisa que o padre passou para mim, como aprendizado, né? Assim, é possível viver, né, no nosso tempo, meu tempo, sendo uma pessoa que saiba transmitir Deus sem complicar as coisas, né? O Padre Caetano passava isso para mim. Não precisa complicar, né? Eu fico às vezes ficava, eu não entendi isso, eu quero entender. Ele, calma, filhinha, calma, calma. Quer dizer, o padre viveu a fé, a vida sem complicação, né? Quer dizer, viveu o hoje, cada dia, cada momento da vida dele, ele viveu. E isso, para mim, foi uma experiência que eu tenho comigo, que eu trago comigo. Viver o momento, né? Com tranquilidade, como o padre vivia, né? Com calma, né? Sem atropelos. Né? Para mim, essa experiência eu guardo até hoje e vou levar na minha vida até o dia que Deus me chamar. Né? Lutar para viver o momento de hoje e que é possível ser de Deus no momento que eu estou vivendo, na minha experiência que eu estou vivendo. Então, ele passava para mim isso, né? Essa tranquilidade, essa calma, né?
essa experiência de Deus, né? Deus é assim, né? Deus vem no silêncio, né? Vem no, como Elias fez, né? No sussurro da brisa, e ele chega de mansinho. E isso o padre me ensinou. Me ensinou quando ele ia para a capela, ficava em silêncio lá rezando, contemplando. Quando ele ficava ao meio-dia, no meio do terreno, sentado numa cadeira, o sol queimando a cabeça dele lá, tomando sol, silêncio, no silêncio. Né? Quando a irmã Juliana falou, quando ele ficava no almoço, comendo ali rapidinho, mas só olhando para cada um, ficava de olho em cada um, né, nos detalhes. Né? Para mim, tudo isso, ele transmitia Deus, né? Transmitia Deus, a palavra de Deus, e é assim que eu levo comigo hoje essa experiência de viver a experiência de Deus, né? De não complicar, de buscar Deus, né? Deus não é complicação, né? Deus é silêncio, é calma, né? É o dia a dia da nossa vida. E isso eu aprendi muito com o padre. Eu aprendi porque nos gestos dele, eu vivi essa experiência. E eu trago comigo e vou levar comigo. Né? A calma, a tranquilidade. Né? Eu sou calma? Sou não. Sou muito agitada. Eu gosto das coisas muito assim. Mas é uma luta que eu lembro do padre toda a vida. Que eu digo, Rita, tem calma. Vai dar certo. Né? E o padre sempre passava essa confiança. Para mim, foi a confiança. Como a irmã Juliana falou, a simplicidade dele transmitir Deus. Deus não é essa pessoa nesse ser complicado, nesse ser difícil, mas é nas pequenas coisas. E ele transmitiu, o padre soube transmitir isso para mim, para a minha vida. E isso é uma lição que eu tento viver e passar, né, na medida do possível, para as pessoas com quem eu convivo. Né? Essa paz, essa tranquilidade que o padre transmitia. Ele passava a Deus, eu dizia para ele que ele era um homem de Deus, né? Como Elias, que ele arrastava pessoas, né, os discípulos dele, assim também é nós. Né? Eu sentia atraída de Deus através do padre. Né? Deus me atraiu por meio do padre. Né? O jeito dele ser, a forma dele ser, e de compreender essa palavra, compreender o Cristo da fé hoje. Então, eu estou muito grata, eu devo muito a minha vida que hoje eu vivo ao padre Caetano, a experiência que ele transmitiu para a minha vida, como Nova Jerusalém. E é possível qualquer um de nós fazer essa experiência. É muito bom escutar isso de vocês, né? Eu sou muito grata, né, a vocês por terem construído essa história, né? E eu cheguei na Nova Jerusalém também a partir, né, da experiência de vocês, né? De tudo que vocês fizeram pela Nova Jerusalém. Eu que sou, digamos assim, da segunda geração, né? Que vim depois, né, que o fundador já tinha falecido, né? Não tive essa graça de conviver com ele, mas que eu bebo muito, né, dessa fonte do fundador a partir de vocês, né? Então eu agradeço muito por isso, né? A imagem, né, que está sendo construída em mim como religiosa da Nova Jerusalém do Padre Caetano, né, é muito daquilo que eu escuto de vocês, né, da partilha de vocês. Então é muito importante para mim também escutar, né, essas experiências que vocês passaram com o nosso fundador, né? Então eu sou muito grata, eu agradeço também a presença de vocês aqui, né, nesse tempo, conversando com a gente, partilhando, né, essa disponibilidade de vocês. E eu abro agora para vocês falarem, né, alguma coisa que vocês ainda querem acrescentar e se despedirem, então, dessa nossa conversa. Para quem está nos assistindo nesse podcast, né, eu convido também a você que está, né, querer conhecer um pouco a Nova Jerusalém, querer conhecer e experimentar a palavra, vivenciar essa palavra, que ela é tão rica, mas ela é muito simples, ela é acessível. É possível, sim, você ler, você rezar, e você viver e experimentar e testemunhar essa palavra. Porque se nós, como pessoas, estamos conseguindo
tentando conseguir, você também consegue, né? Consegue conhecer essa palavra. E esse legado que nós temos, nós não abrimos mão, eu não abro mão, né? Que é que o Padre deixou, que é esse amor, esse apaixonar-se, esse namorar-se constantemente pela palavra, com a palavra, né? Essa palavra é o nosso norte, né? E pode ser também o seu norte, né? A sua fé pode ser alimentada, vivenciada e renascida através da palavra de Deus. Então, eu convido você a conhecer essa palavra. A gente só conhece amando, e a gente ama aquilo que a gente tem experiência. Então, experimente a palavra, leia a palavra, medite, viva essa palavra e testemunhe. Se você precisar de algum suporte, alguma ajuda, estamos aqui, né? Para ajudar, se for possível, né? E que se você quiser nos conhecer, também estamos de portas abertas, onde nós estivermos, né? Em Teresina, aqui no Piauí, como no nosso caso, em Fortaleza, em Minas Gerais e em Recife, né, Pernambuco, estamos todos de portas escancaradas para vocês nos conhecerem. Então, é um convite especial, né? É uma proposta decente para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Venha nos conhecer mais profundamente. E eu agradeço, muito obrigada, né, por esse momento, essa experiência de poder partilhar, né, a vida deste homem que apaixonou muita gente, que continua apaixonando, e que foi muito importante e sempre será para a igreja, né, porque ele contribuiu com a igreja, com o mundo, com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua fé. Então, é uma pessoa que vale a pena nós, né, lutarmos para que ele seja conhecido e amado e vivido também na experiência de cada um. Padre Caetano Miné de Thiennes, esse homem de Deus, que mexeu com o nosso coração, né? Através dele, Jesus mexeu com o nosso coração e hoje continua vivo no nosso coração. Muito obrigada. Eu também quero agradecer, né, fazer parte de uma narrativa, de contar aqui, né, a minha experiência com o Padre Caetano, e que esse sacerdote que dedicou sua vida a Deus. Então, você que está escutando esse podcast, espero que ajude você nessas experiências e a entender, né, que o Padre Caetano fez parte de um grande momento da igreja e a Nova Jerusalém, com seu carisma, que é um carisma tão essencial também para a igreja e para o mundo, né? E eu acredito na Nova Jerusalém, né? E eu fico muito feliz por esse convite, por estar falando com vocês, falando sobre o Padre Caetano. Que Deus abençoe vocês. Acredito que foi uma partilha de vida e as partilhas de vida sempre nos ajudam muito, né? Fazer memória é sempre bom, nos enriquece. Deus abençoe e muito obrigada. Então, muito obrigada, irmãs, né? Foi muito boa essa partilha. E que mais gente possa fazer parte, né, dessa geração tão sonhada pelo Padre Caetano, né? A geração que lê, conhece, ama e vive a palavra de Deus. Então, você também é convidado a fazer parte dessa geração bíblica e até o próximo episódio do nosso podcast. Tchau. É preciso despertar uma geração bíblica que lê, conhece, ama e vive a palavra de Deus.